Não, você também gosta de projeto sal. Não tem e peça de sal para hoje e tem a ver com o Dia Mundial do Livro ou o Dia Mundial de Conscientização de Autismo, que é celebrado no dia 12 de abril. Não vai lá. Na Ilha do Sal, as crianças e jovens com autismo ou espectro do transtorno do autismo são atendidos e acompanhados por médicos, pediatras ou psicólogos, conforme o caso, devido à falta de especialistas para esse tipo de transtorno em concreto na ilha. Entretanto, o diagnóstico de casos de autismo tem sido cada vez mais frequente na Ilha do Sal. Fomos conhecer a experiência do Colégio Letrinhas, que este ano optou por dar uma atenção especial à inclusão, tendo neste momento 8 alunos com transtorno do espectro do autismo nos 3 níveis de ensino, conforme informou a diretora do colégio, Sílvia Sousa. Neste momento aqui no colégio nós temos 8 crianças que têm um diagnóstico de transtorno do espectro de autismo, em níveis diferentes. Temos um no secundário e os restantes estão no básico e no pré-escolar. A nível do pré-escolar temos 2 crianças e as restantes estão no ensino básico. São crianças que passaram por um processo inicialmente com um psicólogo, que depois as encaminhou para outras áreas, nomeadamente neurologia, fonoaudiologia, algumas delas até mesmo fisioterapia, até que se chegasse depois a um diagnóstico que é fechado por uma equipa multidisciplinar. Aqui no colégio, quando começam, às vezes as famílias já conseguem identificar alguma coisa estranha no comportamento da criança e começa-se a suspeitar que poderá ser alguma coisa. Nesse caso, fazendo a leitura de alguns sinais, nós fazemos a sinalização, é assim que se faz também nas outras escolas, faz-se a sinalização é um documento em que se identificam os comportamentos que nos levam a suspeitar de alguma coisa e faz-se o encaminhamento. A nível global no país existe uma equipa que é a equipa da EMAE, que está preparada para fazer a abordagem e definir-se realmente, que também porque é uma equipa multidisciplinar, dando assim resposta a este possível diagnóstico. Havendo este diagnóstico, aquilo que se faz depois é desenvolver um programa educativo individual, especial, que dá resposta às necessidades destas crianças. A escola já ajudou a identificar algum caso de espectro de autismo? Sim, os casos que nós temos começaram connosco, alguns deles há cerca de 13 anos atrás, começaram a ter aulas connosco e uma das primeiras suspeitas que se nos coloca, por exemplo, em relação às meninas, é o facto de elas andarem no bico dos pés, é o facto de terem a linguagem afetada, não verbalizam, não balbuciam praticamente nada, não conseguem falar. Por exemplo, outra das indicações que nos é dada por eles é que nós comunicamos com eles e eles não nos respondem. Daí que seja muito importante também nessa primeira fase fazer logo um despiste a nível auditivo. Se não é uma surdez, pode efetivamente ser um autismo. E é, portanto, por alguns destes sinais, o isolamento em sala de aula, por exemplo, em relação aos colegas, e são estes pequenos sinais que nos levam, e praticamente todos os alunos, aliás, todos os alunos que nós temos, os 8 que temos atualmente, os diagnósticos foram feitos em colaboração com psicólogos, com pediatras nacionais, com fonoaudiólogos, com neurologistas nacionais que nos ajudaram a fazer o fecho de diagnóstico. Acha que a sociedade, portanto, aqui no SAL, está minimamente preparada para detectar esses casos? Temos uma equipa que deve fazer esse trabalho, julgo que nós conseguimos ver as diferenças. Talvez o que acontece é que muitas vezes, havendo turmas sobrelotadas, pode criar alguma dificuldade. A outra dificuldade que nós sentimos bastante é o facto de termos um número limitado de técnicos que num tempo rápido, útil, nos consegue dar uma resposta para se fazer um diagnóstico, porque muitas vezes os exames que são necessários fazer e que são recomendados por algum dos técnicos de saúde têm que ser feito na praia ou em São Vicente, e coisas que poderiam ser rápidas às vezes arrastam-se por meses e deixe-me dizer-lhe às vezes por anos, para nós conseguirmos efetivamente ter um diagnóstico fechado, porque uma coisa é nós termos a suspeita, é um dos técnicos de saúde dizer certamente será isto, a outra coisa é nós termos um diagnóstico completamente fechado em que uma equipa consegue fazer o fecho levando em conta todos os técnicos de saúde que são necessários. Neste aspecto, a criação da EMAE em Cabo Verde é uma vantagem, ainda que com o tempo de pandemia julgo que ficamos todos um bocado lesados e os diagnósticos têm demorado mais tempo. Sílvia Sousa reconhece que não existe ainda informação suficiente entre a população sobre o autismo, o que dificulta o diagnóstico precoce do transtorno, e muitas vezes certos comportamentos rígidos ou fora do padrão habitual são normalmente confundidos com a falta de educação, o que nem sempre é o caso.
Por isso existe a necessidade de mais informação e sensibilização sobre as necessidades educativas especiais, para que possamos ter uma sociedade verdadeiramente inclusiva.